Tudo bem, pessoal? Nós vamos seguir aqui no nosso estudo do livro O Espiritismo na sua expressão mais simples. Esse é o nosso vídeo de número 8 e o nosso estudo de hoje é sobre provas e expiações. Então, assim, se você deseja saber só sobre isso, o vídeo de hoje deve bastar. Se você já sabe alguma coisa de espiritismo, vai ficar mais fácil. Se não souber nada ou souber muito pouco de espiritismo, eu recomendo ir para o primeiro vídeo da playlist e começar a assistir desde o primeiro ali o conteúdo para começar a ter uma noção melhor. E tem a sugestão também, se quiser, de assistir as duas partes que a gente gravou de um aulão. Tem dois vídeos, um de 1 hora e pouco, o outro de 1 hora. E ali tem o apanhado geral dos principais temas do Espiritismo. Dentre eles, a gente trata de provas e expiações. Mas lá é bem uma pincelada, então a ideia é para dar um norte. Aqui a gente vai entrar um pouco mais no assunto e a gente sempre estuda analisando o texto deste livro, que é O Espiritismo na sua expressão mais simples. Então a gente está nas questões hoje, nos itens de número 17, 19 e 20. Lembrando que o item 18 ele foi tratado no vídeo anterior. No vídeo que a gente tratou sobre vida física, vida espiritual, erraticidade e evolução espiritual. Então, vamos entrar aqui no nosso estudo de hoje, provas e expiações. E para já ficar muito claro o que nós queremos tratar, o que cada palavrinha dessa se refere, como que a gente faz para decorar um pouco melhor isso, eu deixei esse desenho já previamente pronto aqui. Então é o famoso, né, personagem aqui de palitinho, uma seta para trás, uma seta para frente. O que ficou para trás, para ficar bem fácil aqui do nosso entendimento, o que está para trás é a expiação. O que está pela frente é prova. Ou seja, expiação é tudo aquilo que nós fizemos de negativo, tudo aquilo que perturbou a ordem coletiva e perturbou a nossa consciência, que instalou em nós um processo de crise, um processo de culpa, por a gente saber que violou uma lei de Deus. A gente vai tratar um pouco mais disso aqui logo em seguida, nesse vídeo. A expiação está ligada à ideia de resgate. Então, se a gente vai falar de expiação, é resolver o que ficou para trás, acertar as nossas contas perante a lei. Se nós estamos falando de prova, a prova é o que está pela frente. São as coisas para a gente melhorar, as coisas que chegam na nossa vida, e aí por razões diversas a gente já tratou sobre reencarnação, a escolha de provas. Então são situações que vêm para o nosso aprimoramento. E essas provas elas são compatíveis com a nossa capacidade de vencer. Não está dentro da lei a existência de uma prova que a gente não consiga superar. Então, a gente tem que olhar para esse assunto como se fosse aquelas corridas com obstáculo que vai tendo ali, você tá correndo e tem todos os obstáculos para ir superando. Esses obstáculos que chegam, eles são as provas que é para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. E aí, para ficar só nesse nosso exemplo, a expiação são as cascas de banana nas quais a gente escorregou. Então, os obstáculos que a gente derrubou, tudo aquilo que a gente errou. Tá? Para ficar numa leitura bem didática aqui. Então, vamos sempre lembrar disso. O que diz respeito ao nosso passado de negativo é expiação. O que está pela frente, coisas novas para o nosso crescimento, entra no campo das provas. Agora, se diante de uma prova a gente falha, e a gente falha com culpa, e a gente perturba a ordem ao redor, a ordem coletiva, e instala em nós também um processo de culpa para a gente ter consciência de que errou, e especialmente se a gente errou deliberadamente, então isso também vai ser uma questão para a gente expiar, também vai ser objeto de resgate.
Essa é a ideia geral. A partir disso, acredito que a gente já pode olhar para o texto com um pouco mais de critério. Então vamos fazer o nosso estudo de sempre aqui, olhando cada parte de cada texto. Questão 17. O espírito culpado é punido. Vamos já pensar a análise aqui, parando aqui. O espírito culpado é punido. Se quiser, a gente já pode pôr uma exclamação aqui. Porque apenas é punido o espírito culpado. E quem que é o culpado? É aquele que viola a lei de Deus. E isso está dentro da própria questão. De outra maneira, mas está dizendo isso. Culpado é quem viola a lei de Deus e especialmente aquele que tem consciência ou teria condições de perceber que houve essa violação da lei de Deus. Então estava dentro do grau de desenvolvimento dele fazer ou deixar de fazer algo que ele fez ou deixou de fazer e causou um dano. Então ele deveria fazer e não fez, ou não deveria fazer e fez. E a partir disso ele perturbou a ordem. E quando a gente fala de lei de Deus, o mais interessante dentro do Espiritismo é a gente olhar a parte das leis morais que tá ali no Livro dos Espíritos. E olhar ali as leis divinas. Então, lei de sociedade, lei do trabalho, lei de liberdade, do progresso, lei de destruição. Ter um entendimento acerca disso para a gente poder equilibrar ali o que é a lei, né? Justiça, amor e caridade. Então, são os imperativos de fazer e não fazer. E ali é a nossa cartilha de progresso, propriamente. O que né, deve parametrizar o nosso caminhar. Então a gente é culpado quando a gente infringe a lei de Deus. E é culpado, aliás, apenas é punido o culpado. Então, existe um detalhe aqui, desde já. Se nós desconhecemos absolutamente uma lei divina, não existe em nossa consciência um processo de culpa, porque a gente simplesmente desconhece. E por não existir um processo de culpa, isso não vai reverberar de maneira negativa. É possível que venha posteriormente algo para nos instruir, para acertar, e aí depois vai vir como uma prova para a gente. Mas se a gente faz algo que está fora da lei de Deus, que a gente desconhece da lei de Deus, isso não entra como culpa. Então, no Livro dos Espíritos, a gente vê que o Kardec vai perguntando ali várias situações para avaliar o que considera culpa. Ele vai levantando hipóteses e a gente vê que isso está relacionado ao grau de desenvolvimento e ao que era possível fazer naquela situação. Então é muito específico e de uma forma assim quase que automática, diferentemente do que acontece com a gente aqui, que tem toda uma situação de julgamento, a coisa se dá muito no mundo íntimo da gente. O que ficou gravado ali quando nós fizemos ou deixamos de fazer algo? Se existia essa consciência do que estava sendo feito. Então, o nosso julgamento perante a lei de Deus está ligado à tomada de consciência. Então, é muito importante a gente saber isso. Que aí estaria ligado aqui a esse grau que no direito a gente ia chamar de culpabilidade, se não estou enganado. Eu não sou da área criminal, mas se eu não me engano estaria dentro aqui da culpabilidade. Mas então é isso, o espírito culpado é punido, ponto. Avançando, qual que é essa maneira, de que forma se dá essa punição? O texto coloca aqui pra gente. Ela se dá por meio de sofrimentos morais no mundo dos espíritos. Então, desencarnado, ela se dá em sofrimentos morais. E na vida corporal, ou seja, encarnados, pelos sofrimentos físicos. Mas eu acrescento também na encarnação os sofrimentos morais. O texto não coloca, mas a gente tem também processos complicados de
de desordem psíquica de origem espiritual, uma culpa que traz ali. E o corpo é perfeito, não tem sofrimento físico até uma determinada etapa, depois pode ser que desenvolva algumas doenças, mas o sofrimento moral se arrasta para algumas pessoas desde criança. Então a gente não pode achar que é só sofrimento físico, que a expiação e esse processo de culpa, que essa punição, quando a gente está encarnado, que ela vai ser só no corpo físico. Não é. Ela também é moral. E também, se a gente quiser ser um pouco mais técnico com o que a gente tem de conhecimento hoje, especialmente com o que veio de André Luiz e o que a gente observa ali nas reuniões mediúnicas, mesmo o espírito, quando está desencarnado, ele tem um corpo que é o perispírito. E esse corpo também está sujeito a lesões, a problemas, a vicissitudes. Então, a culpa também se refere ao corpo perispiritual, a doenças, a lesões, a problemas que ele vai trazer ali e ele vai sentir como dor. Então, quem assistiu, por exemplo, o filme Nosso Lar, quando o André Luiz é resgatado ali do umbral e ele chega na coluna de Nosso Lar, ele vai para a câmara de regeneração. E ele está ali com uma ferida enorme na região da barriga, que é onde se deu a lesão que levou ele ao desencarne. E ele sente aquilo é muito real, aquilo está no corpo dele. E é um sofrimento também. E o perispírito não é no corpo físico, mas também é material. Então, a gente pode colocar assim que tem aflição no corpo físico ou no corpo perispiritual e também tem aflição moral. Então, a culpa ela gera reflexos nos corpos físico ou perispiritual e ela gera reflexos morais. A gente pode deixar isso de uma maneira mais aberta, tá? É que como, né, da minha própria fala foi possível perceber, é um conhecimento que vem de maneira mais direta depois de Kardec, de maneira muito mais ilustrativa. Na época, talvez fizesse mais sentido falar assim, porque ainda não tinha um aprofundamento tão grande sobre o perispírito e a vida espiritual, que ela foi aí realmente muito explorada com Chico Xavier. Talvez o livro que mais fale sobre esse momento aí do desencarne na obra de Kardec é O Céu e o Inferno. Ali já tem alguns relatos e já dá para ter uma compreensão um pouco melhor. Mas o que vem com Chico é muito rico e aí nos dá condições de a gente olhar para o texto com uma visão mais avançada. Então, avançando aqui. Suas aflições são consequência de suas faltas. Ou seja, o que são faltas? São infrações à lei de Deus, igual a gente falou. Então, infringiu a lei de Deus, é uma falta, gera um processo de culpa. De sorte que constituem ao mesmo tempo uma expiação do passado, ou seja, a falta ela enseja uma expiação, mas também uma prova, no sentido de que a gente tem que recapitular, a gente vai tentar de novo, ou tentar consertar as coisas que a gente errou, e aí isso também vem como um teste para o nosso futuro, para ver se a gente dá esse passo além. Aí vem uma explicação aqui, um exemplo, né? É assim que o orgulhoso poderá vir a ter uma existência de humilhação. O tirano, uma existência de servidão. O mal rico, uma existência de miséria. Então, os pares de opostos, né? Se houve desvio quando tem o poder, vai ter que expiar sendo submisso. Por exemplo, né, no caso do tirano e da servidão. Do orgulhoso, então, né, ele tinha motivos suficientes e se aproveitou daquilo para querer crescer. Então, o resgate disso será através de situações que vão colocar ali o seu orgulho num triturador. Então, colocar de cara no chão para ver se aprende. Para ver se aprende.
Então, deixa eu focar isso, porque a ideia é sempre educar. A ideia não é trucidar. A ideia é fazer aprender. No momento em que a gente apreende aquilo, traz para o nosso acervo íntimo, já não há mais razão de ser. Então a gente está livre daquele processo. Então é só para frisar isso. E eu deixei um destaque aqui que o texto fala o mal rico, uma existência de miséria. E vamos fazer um destaque aqui para que está falando o mal rico, uma existência de miséria. Porque a visão espírita é de que a riqueza ela não é um problema em si. A riqueza ela é permitida até como uma prova. A grande questão é como a gente se comporta, né? Quem está nessa situação ou quem vai estar, como que se comporta diante da riqueza. Se usa dos recursos apenas para si e para os seus interesses ou para o seu círculo estreito, ou se faz uso de modo a beneficiar o progresso geral. Porque a grande questão é isso. O que quer que a gente tenha, o que quer que a gente saiba, se fica só para a gente, apodrece. Não vai cair no campo do orgulho e do egoísmo. Se fica só para a gente, vai estar especialmente no campo do egoísmo. Isso vale para tudo, inclusive o conhecimento. Se nós compartilhamos, a gente está espalhando as sementes. Isso vale para tudo, inclusive os recursos financeiros, os recursos materiais. Então, a grande questão é a gente propiciar, a gente criar condições para que outras pessoas consigam ter meios e recursos para crescer junto, em tudo. Então a ideia é crescer junto. E isso está em contraposição à nossa cultura histórica e que ainda vigora nesse momento, que é o do cada um por si, da competição. Então é a troca do regime de competição pelo regime de cooperação. E não há mal, né? Quem se esforça mais e quem tem condições aí em angariar e ter ali uma situação de riqueza. Mas o ideal é que essa riqueza gere virtudes ao seu redor e não miséria. Porque se a sua riqueza gera miséria ao redor, o pagamento disso para você, na espiritualidade, vai ser miséria. É muito simples, é uma equação muito simples. Se o que a gente tem gera miséria ao redor, o que a gente vai ter, o resultado disso é miséria. Simples assim. Se a gente leva prosperidade, se a gente procura compartilhar e estimular, né, regar outras plantinhas, outras sementes, regar outras vidas, é isso que a gente vai ter para o nosso redor. Prosperidade e condições de a gente poder seguir em uma vida de engrandecimento. E vamos ser muito claro também dentro disso. Não significa que ter dinheiro é bom, no sentido de que se a pessoa tem dinheiro é porque ela tem méritos espirituais. Eu já ouvi isso, pessoas que, para ficar numa situação confortável, pessoas não espíritas, tá? Mas pessoas que foram beber um pouquinho dessa fonte para poder justificar o seu conforto e os seus olhos fechados para quem sofre. Acha que, bom, se eu tenho dinheiro é porque eu tenho méritos espirituais. Só que também o dinheiro é prova, não só mérito, também é provação. E aquela pessoa está falhando, porque ela olha quem está na rua e ela fala: não, você está na rua porque você está passando por uma prova. E cada um que resolva a sua prova. Esquece que o elo de sublimação é a cooperação. E se não fosse por isso, Jesus não teria vindo, né, em uma situação de miséria, né? Então, se fosse por méritos espirituais, ele teria vindo numa situação de extrema riqueza. Ele escolhia a dedo onde que ele ia reencarnar e pronto. Vou reencarnar no palácio e é dali que eu vou comandar tudo, vou fazer a revolução. Mas não foi a escolha dele. Ele reencarnou na situação mais miserável e a partir dali que ele foi rompendo todas as barreiras.
Então hoje a gente está acostumado a ver igrejas suntuosas para falar de Jesus, mas a origem de Jesus ela é a coisa mais execrável da época. E ele veio na comunidade mais pobre. É, então, ele era um excluído da época. Então, é bom a gente ter essa compreensão para a gente tentar desconstruir um pouquinho do que a cultura de competição coloca dentro de nós. Então, o que é negativo é o mal rico, tá? Então, acho que a gente tem que trabalhar, tem que progredir, né? Lei do progresso, conforme eu falava, faz parte, mas é não achar que porque eu cheguei, não quero que ninguém chegue. Pelo contrário, se eu cheguei, eu quero criar meios para que todo mundo chegue. E em tudo. Né? Isso vale para o dinheiro, isso vale para as qualidades espirituais, para quem está na dirigência ou qualquer papel de alguma posição dentro de uma casa espírita, por exemplo, criar meios para que todo mundo se desenvolva. Então a gente tem que criar caminhos para todo mundo andar junto. A gente anda em grupo, a gente anda em bando. Quem não entendeu isso tem que ou começar a pensar ou repensar o que já sabe. Vamos lá, questão 19. Os espíritos culpados encarnam nos mundos menos adiantados, onde expiam suas faltas pelas tribulações da vida material. Então seria aqui as expiações a nível físico que falava, né? Sendo que a gente sabe que não só físico, mas também as questões morais, os dramas psíquicos que a gente traz. Agora, ficou um pouco embolado no texto, dando a entender que a encarnação só está ligada com expiação. Deixa eu avançar um pouco para a gente poder destrinchar. Então vamos lá. Para eles, esses espíritos culpados, esses mundos são verdadeiros purgatórios, deles dependendo deixá-los mais cedo ou mais tarde, conforme trabalhem pelo seu próprio aperfeiçoamento moral. A Terra é um desses mundos. Então, lembrando, a Terra ela é um mundo de expiação, que é o tema aqui dessa questão, mas ela também é um mundo de provas. Então, ela traz essas duas situações, provas e expiações. Se a gente ler só o texto, para quem não conhece, vai ficar parecendo que a Terra é só expiação e todo mundo que está aqui é culpado. Mas não é só, então é bom a gente ter essa clareza. Quem já sabe, isso é redundante, mas para quem não sabe é importante. Então a Terra ela reúne duas qualidades, provas e expiações. A finalidade do nosso momento atual aqui é essa. Lembrando que todos os mundos progridem, então a Terra ela está passando e passará outras vezes ainda por mudanças e a sua finalidade vai mudar. Tá? Para quem já sabe um pouquinho ou já ouviu, ela caminha aí para o mundo de regeneração. Ou seja, para pegar toda essa turma aqui da expiação e ver quem que vai resolver aqui, quem que está a fim de resolver, quem está se esforçando e quem não está. E só vai ficar quem está querendo melhorar de fato. Quem está enrolado ainda está patinando aí nos processos de culpa, vai ser encaminhado espiritualmente para encarnar em um outro planeta que esteja ainda na sua fase de expiação. A Terra está mudando, ela está passando por uma situação de regeneração. Então, seriam os repetentes aqui, tá? Então, diante dessas informações, vamos voltar um pouquinho. A gente já sabe que a Terra é um mundo de provas e expiações. Então, se a gente está falando de expiação, aqui entra a situação dos espíritos culpados, que eles encarnam aqui para expiar suas faltas na vida material. Essa é a finalidade da encarnação. Para eles, o mundo é um verdadeiro purgatório, porque a vida é muito difícil, a expiação ela é muito sofrida. Quem está passando por um resgate
é algo muito doloroso, muito. E aos olhos dos outros, talvez não pareça, mas quem passa por aquilo sente, e sente com muita dor, com muito peso. E é de cada um tem que criar condições de sair dessa expiação. Lógico que a gente joga sementes e tenta oferecer caminhos, mas sair de uma situação de expiação tem que estar ali dentro da reforma interior e da vontade. Tem que ter o elemento vontade de cada um. A gente não tem autoridade e sequer condições de tirar, de isentar a expiação de outra pessoa. Então, por mais que a gente queira salvar alguém, se não houver da parte daquela pessoa o interesse de ser salvo, de querer uma ajuda sincera, não adianta. A gente está gastando recurso, está gastando tempo e não está tendo retorno, não vai ter retorno. Então é individual querer se melhorar. É o pontapé de um processo de resgate. E aí, vamos ver lá então. Verdadeiros purgatórios. Então, consegui assim, espiar o que era mais urgente. Já tô, né, espiei, passei, evoluí bem, já tô numa situação melhor. O texto, ele dá a entender, se a gente for olhar só para o que está aqui, que mais cedo ou mais tarde a gente vai deixar a Terra, que está aqui, né? Deles dependendo, deixá-los mais cedo ou mais tarde. Deixá-los aqui diz respeito a esses mundos menos adiantados. Vamos trabalhar em cima disso com uma informação que a gente tem. Por exemplo, o caso que nos é narrado de Bezerra de Menezes, que teve ali uma vida dedicada à caridade. Então, o que ele tinha, ele compartilhou, os saberes e, né, fez a caridade em todos os âmbitos ali, material e moral, e cresceu muito. Passou por sofrimentos, passou ali pelo que tinha que passar, a ponto de ele já virar um aluno mais avançado. Quer dizer, ele, do que sabemos, recebeu o convite para reencarnar em um outro planeta com condições melhores que a Terra. E ali ele poderia se desenvolver em outros âmbitos ainda. Mas ele fez uma escolha pessoal de seguir aqui na espiritualidade do planeta Terra, enquanto um guia espiritual ajudando no nosso progresso. E se for o caso, se for do interesse coletivo, né, interesse divino de Jesus e interesse dele, eventualmente ele vai reencarnar aqui com uma outra missão. Então, o texto ele parece ser taxativo de que a gente vai deixar, por exemplo, a Terra quando evoluir. Mas não é bem uma verdade, porque tanto a Terra está evoluindo, quanto a Terra depende de espíritos que estejam numa situação melhor para poder reencarnar e compartilhar as sementes. Então, o progresso de um planeta ele se dá justamente quando chegam aqui espíritos com melhores condições, que esparramam as sementes, criam aí movimentos, instituições para puxar o progresso e aí, né, dá um novo salto, um novo passo coletivo. Então, não é exatamente o que está aqui, ou o que parece estar aqui de que a nossa finalidade é evoluir e sair da Terra, cumprir a expiação e sair da Terra. Está muito estreito isso aqui, tá? Então, alguém que não conhece ou que conhece pouco pode deslizar nesse item 19. E avançando aqui para a nossa última questão, é a questão 20. Sendo soberanamente justo e bom, que é um dos atributos de Deus, que é trazido pelo Livro dos Espíritos ali, Deus não condena as criaturas. Também vou colocar uma exclamação aqui. Quem condena é a nossa consciência de culpa. Então, nós trazemos no nosso ser, podemos tratar aí como um inconsciente profundo,
os parâmetros da lei de Deus, que a gente vai compreendendo cada vez mais conforme a gente progride, e a culpa se dá quando a gente viola uma lei da qual a gente já tomou conhecimento dentro de nós. Então, quem condena é a nossa consciência. Então, o umbral, ele começa a partir de uma consciência de culpa. Ainda que a gente talvez não fale que, nossa, eu sei disso, mas se a nível inconsciente já havia essa filtragem do será que isso é certo? E a gente colocou o nosso interesse pessoal em primeiro lugar, o processo de culpa ele vai estar, né, por trás de vários aplicativos que a gente vai executando aqui na vida, mas o processo de culpa vai estar ali. Então esse aplicativo a gente não vai fechar. Uma hora ele vai surgir e vai fazer a gente entrar ali num estado de crise, de precisar resgatar. Então quem condena é a consciência. Mas mesmo assim, vamos pensar aqui que Kardec está falando logo após aqui a Idade Média, e ele está batendo de frente com o que se consolidou do catolicismo. Então aqui ele está questionando as penas eternas, né? O inferno, quer dizer, você vai ficar no inferno para sempre. Ele está questionando isso. Então não existem castigos perpétuos por faltas temporárias. Né? Especialmente porque a gente traz a visão da reencarnação, de novas tentativas de melhorar. Então não faria sentido você pagar para sempre por algo que é para ser retificado, para ser corrigido. Então segue aqui a questão. A todos sempre oferece, falando de Deus, né? Sempre oferece os meios de progredirem e repararem o mal que fizeram. Então vamos lá. Aqui acho que a gente já tratou bem, né? Especialmente em se falando da reencarnação. Deus perdoa, mas exige arrependimento, reparação e retorno ao bem. Então vamos reler. Deus perdoa, mas a sua lei ela exige de cada um de nós. Inicialmente, o arrependimento é a gente tomar consciência de que errou e se responsabilizar. Parar de culpar outros ou fazer de conta que a gente não errou. Acho que está dentro disso. E a gente tem mais 2 itens aqui. A reparação e o retorno ao bem. Deixa só eu pontuar um item. A gente vai ouvir, às vezes, em algumas palestras, ou mesmo se a gente for ler o livro Céu e Inferno, no item lá, o Código Penal da Vida Futura, que ele vai colocar o seguinte: arrependimento, expiação e reparação. Então, uma regeneração de uma falha, ela depende de arrependimento, expiação, ou seja, pagar, cumprir a dívida ali, passar pelo outro lado da moeda. Então, se a gente feriu, ser ferido, basicamente isso, para a finalidade de aprendizado. Arrependimento, expiação e a reparação, ou seja, além de a gente sentir no nosso íntimo, quando a gente causa um dano, esse dano ele reverbera em outras pessoas. Então é fazer coisas positivas também para outras pessoas. Então ações que corrijam essa perturbação na ordem coletiva. Por isso que a gente sempre chama a atenção do coletivo. Tudo diz respeito ao impacto que a gente traz em quem está ao nosso redor. Praticamente tudo diz respeito a isso. Mas esse ponto da expiação, que é o que vai estar no céu e inferno, por exemplo, esse ponto foi tratado na questão anterior aqui. Então ele não entra na 20, mas vamos colocar também que é arrependimento, expiação, reparação e o retorno ao bem. O retorno ao bem acaba sendo quase que uma consequência, porque se a gente já está nesse processo de reparação,
já tem esse movimento de retorno ao bem, é a nova chance. Então é o vai, não peques mais, né? Então vamos lá. De modo que a duração do castigo ela é proporcional à persistência do espírito no mal. Então, quanto tempo a gente vai estar num inferno, entre aspas, ou quanto tempo a gente vai estar numa situação de expiação? Isso diz respeito à nossa persistência no mal. Enquanto não houver a nossa reparação, arrependimento e retorno ao bem, a expiação ainda vai estar ali vigorando. Então, a hora que a gente muda, a punição também, entre aspas, muda. Ela cessa. Então, é aqui que entra uma questão de novo para a gente olhar, né? Na nossa lei humana, vai estar lá, matar alguém. Acho que é 4 a 12 anos, enfim, não lembro a pena exata. Mas tem uma pena, tem um tempo. E a sentença vai vir lá, você vai cumprir X anos de pena. E é um prazo determinado. A lei divina, ela trabalha diferente. Pode ser que em um mês de sofrimento profundo a gente já aprenda a lição. E pode ser que em 50 anos de sofrimento a gente não aprenda. Então, quando a consciência muda, tudo ao redor muda. E a lei humana não tem condições ainda de trabalhar nesse nível aí de perceber a mudança de consciência de cada um. Então ela cria um critério objetivo, que é o tempo, para supor que naquele período que a pessoa ficou enclausulada, ela vai ter se regenerado ou não, ou pelo menos ela vai ter sido punida o suficiente, de maneira proporcional, sabe-se lá como, pelo crime que ela cometeu. Então a lei humana, né, nossa, aqui ela é desse jeito. É lógico que aí vai ter o progressão de regime, bom comportamento, aí a pessoa muda de regime, mas não quer dizer que só o bom comportamento seja sinal de que ela tomou consciência. Às vezes é só uma estratégia para sair, para progredir de regime mais rápido. Mas enfim, aí a gente está mudando do direito, né, humano aqui pro direito divino, vamos chamar assim. Mas só para a gente ter uma noção do quanto é difícil a gente querer criar um sistema objetivo, né, coisa exata para algo que é de foro íntimo. Então tudo está ligado à persistência no mal. Então, por conseguinte, o castigo só seria eterno para aquele que eternamente permanecesse no mau caminho. Então, lembrando, ele está falando isso para uma época pós Idade Média, catolicismo ainda forte ali, a visão católica de inferno e de penas eternas, tá? Desde, porém, que um lampejo de arrependimento penetre o coração do culpado, Deus estende sobre ele a sua misericórdia. A eternidade das penas deve, pois, entender-se em um sentido relativo e não absoluto. Então, não tomar esse critério de um inferno perpétuo, que na visão espírita isso não existe. Mas eu quero chamar a atenção para esse ponto aqui. Um lampejo de arrependimento penetra o coração do culpado. Desde que um lampejo penetre o coração do culpado, Deus estende sobre ele sua misericórdia. Quem trabalha ou já trabalhou ou já viu um atendimento em reunião mediúnica dos espíritos em sofrimento ou obsessores, isso aqui é exato, é exato. A gente vê, a gente sente isso ali, a gente percebe na reunião, quando está no diálogo, quando está, seja como diálogo ou quem está ali recebendo o espírito enquanto médium, que no momento da conversa, a hora que existe um pontinho, realmente às vezes pode ser um pontinho que a gente costuma sentir ou aqui no coração ou no fundo da consciência, muito mais comumente no coração,
mas um pontinho de virada de chave para o bem, a espiritualidade que está lhe dando suporte na reunião, ela pega esse fiozinho, é um fiozinho só, e ela entra com tudo, projetando energia, sensações, emoções, para fazer a partir daquilo todo um movimento de transformação, de limpeza do espírito. Então é muito comum que ele chore, que ele se coloque de joelhos e que ele tenha visões, que, né, toda uma transformação que estava ali travada há muito tempo, que ela venha de uma vez na reunião a partir de um pontinho. Então o que o texto chama aqui de um lampejo de arrependimento é realmente isso. É uma fresta. A gente só precisa de uma fresta, de conseguir abrir esse pontinho no espírito ali para ter todo um despertar. Então isso vale, né, para os espíritos que a gente atende, mas também vale para a gente, né, nos nossos momentos de dor aí. Por mais que esteja tudo nebuloso, que esteja tudo muito difícil, a gente não pode deixar apagar por completo. Então a gente tem que tentar, tem que se esforçar para ter um pontinho que seja de luz. Então, ainda que esteja tudo turvo, mas saber para onde ir. Saber que com a fé né, com os valores ali, persistir para tentar deixar aceso um pontinho de luz, que é a partir dele que a gente vai sair de uma situação muito complicada, muito possivelmente. É isso que vai nos guiar para passar a turbulência. Então eu acho que é muito importante ter isso em vista. Manter a chama acesa, mesmo que tudo ao redor, que esteja uma ventania, que esteja um caos ao redor. A gente não deixar apagar a nossa chama, porque senão acabou. Esse pontinho, esse lampejo, sabe-se lá de quando que ele vai estar de novo. Porque a gente se acomoda, a gente se acostuma com o que está ao redor. E aí também, evocando de novo aqui o nosso lar, a gente vê que para o André Luiz sair do umbral, foi uma oração que ele fez ali, sincera e profunda. Isso cessou um sofrimento de, se não me engano, mais de 8 anos. Foi ali que ele foi resgatado. Mas precisou ele passar um super de um período ali de sofrimento para ele, a hora que ele não tinha mais o que fazer, não sabia mais o que fazer, ele fez uma oração sincera e profunda. E ali virou a chave. Então, a gente ter esse hábito de fazer essa oração sincera e profunda, ter essa confiança, manter essa conexão, é muito importante para nos ajudar aí em todas as situações. E a gente ter isso muito bem gravado, esse caminho gravado para a gente. Nosso porto seguro, nosso recurso de salvação nas dificuldades profundas. Então, do que estávamos programados para hoje foi isso. Essa análise das questões. Espero que tenha sido um estudo proveitoso, que as reflexões tenham sido proveitosas e de acordo com a expectativa ou tenha ajudado de alguma maneira. Eu sempre aprendo muito com cada vídeo, com cada estudo. É realmente muito, muito bom para mim. E fica o convite para quem não viu poder ver os outros vídeos. Sempre recomendo aí a ideia do aulão, mesmo para quem já é espírita, já conhece. Eu acho que a gente conseguiu ali amarrar os assuntos de uma maneira muito boa. Então, acho muito legal, quem puder. E o convite para as nossas práticas de meditação. A gente tem uma playlist aqui com mais de 30 vídeos, eu acho, de meditações que a gente fez durante a pandemia. Já tinha começado a fazer antes, e aí a pandemia forçou a gente e impulsionou as nossas práticas de meditação, que elas estão com a gente até hoje, presencialmente em especial. Mas vale muito a pena quem puder acompanhar a playlist de meditação. Ela foi feita com o grupo durante a pandemia e a gente gravava. E quem não conhece e se interessa, tem o estudo do livro Diálogo com as Sombras, que é aí do assunto da reunião mediúnica, de desobsessão e de acolhimento de espíritos em sofrimento. Então acho que é isso. Agradeço. Se puder, se quiser, deixar a contribuição aí, o joinha, compartilhar, inscrever no canal e deixar o sininho que avisa de outros vídeos.
Então, espero que a gente se veja no próximo vídeo e desde já agradeço. Muito obrigado.